Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou falar pra vocês a minha TBR da Maratona Literária de Inverno que o Gay Freak está organizando. Ele sempre faz, né, a maratona no inverno e no verão, e aí é sempre temático, com vários desafios, e eu gosto de participar porque me incentiva a ler mais. Inclusive, gente, esse ano eu tenho lido bem pouco, assim, eu li até agora 16 livros e, assim, bem abaixo da minha média normalmente, porque eu costumo ler 4 ou 5 livros por mês e não foi o que aconteceu esse ano, mas mesmo assim eu tô animada porque eu acho que eu vou aproveitar essa oportunidade para ler bastante. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo dele, onde ele explica direitinho como vai funcionar esse ano. Provavelmente você já sabe, mas caso você não conheça, né, fica aqui o vídeo para vocês saberem direitinho como participar e tudo mais. E além da minha TBR, eu vou contar pra vocês também a TBR da minha irmã e da minha mãe, porque nós três sempre fazemos juntas essas maratonas, porque uma incentiva a outra e a gente acaba se divertindo mais também. E bom, esse ano, né, foram reinos, assim, você decide primeiramente que reino você queria participar, e aí depois se você quer ser visitante desse reino, morador ou soberano, e aí no caso, a partir do que você decidir, você tem aí desafios a cumprir. A minha irmã e a minha mãe escolheram o mesmo reino e a mesma quantidade de desafios, então vou falar a TBR delas junto, e aí depois eu conto a minha TBR, que é um pouquinho maior, porque eu escolhi fazer aí mais desafios. A minha mãe e a minha irmã, elas escolheram a Enseada dos Decaídos, inclusive nós rimos muito, porque quando eu li, né, pra elas quais eram, assim, as descrições dos reinos, né, a minha mãe, ela imediatamente escolheu a Enseadas dos Decaídos, e a gente riu muito dela, falou que ela tava muito, assim, sombria, e, tipo, depois a minha irmã acabou optando por essa também. Mas foi bem engraçado, assim, porque minha mãe é uma mulher, assim, muito religiosa. E aí ela escolheu o negócio dos decaídos, assim, e foi muito engraçado. Mas, como eu disse, a minha irmã também ela também é desse mesmo reino. Então elas vão cumprir os mesmos desafios. E também, elas e eu também vou cumprir com o mesmo livro mais de um desafio para poder agilizar, gente, porque senão tem que ler, tipo, 50 livros em 15 dias, não vamos estar conseguindo. Então, nós optamos por juntar aí em mais de um livro alguns desafios. E aí, no caso, elas vão ser moradoras, né, deste reino, então elas têm que cumprir 4 desafios. O primeiro desafio é um livro que alguém te recomendou, mas você está enrolando para ler. A minha irmã colocou nesse desafio Teto para Dois, que é um livro que não foi exatamente uma recomendação de uma pessoa em específico, mas é uma recomendação aí geral, porque muita gente fala desse livro, muita gente gosta, então ela recebeu aí indiretamente muitas recomendações, então ela optou por colocar esse livro. E a minha mãe, ela vai colocar um livro que eu recomendei, que é da Agatha Christie, porque eu sempre recomendo esse livro. Na verdade, gente, eu queria que ela lesse outro, sabe? Eu insisti pra ela ler outro, que era o último livro que eu li aí de suspense, que inclusive fiz vlog e perdi o vlog, mas não veio ao caso no momento. E aí, mas mesmo assim, tipo, ela pediu, me recomenda um da Agatha Christie. E aí eu optei por esse, então, que eu vou mostrar daqui a pouco qual é. Mas basicamente é isso, a minha irmã ficou com o da Teto para Dois e a minha mãe com um da Agatha Christie. O segundo desafio que elas têm que cumprir é ler um livro com algo em amarelo na capa. E o da minha mãe vai ser o livro Os Quatro Grandes, da Agatha Christie, que é, como eu disse, o livro que eu recomendei pra ela. No caso, esse livro tá cumprindo 2 desafios, então vai economizar aí algumas páginas, a minha mãe. E o livro que a minha irmã vai ler, com o detalhe em amarelo na capa, é o livro Talvez Você Deva Conversar com Alguém, e também um livro com uma capa super amarela. Inclusive é bonita essa capa, ela é minimalista assim. Então é isso. O próximo desafio, o terceiro desafio que elas têm que cumprir é uma série para começar, continuar ou finalizar. E ambas, né, as duas, vão ler um livro da Anne, no caso Anne de Green Gables. Tentei lembrar aqui qual é a ordem, qual volume elas estão, mas eu não lembro mais. Eu acho que a minha mãe já tá no terceiro ou quarto.
A minha irmã também, eu acho que já tá no segundo ou terceiro. Então elas vão continuar com essa série, que é uma série que as duas estão lendo e que elas gostam. Então é esse o livro que elas vão usar para cumprir o desafio. E por último, o último desafio que elas vão cumprir para serem moradoras do reino, anciadas, decaídas, é um livro com no máximo 2 palavras no título, né, na capa. E aí a minha mãe escolheu fazer uma releitura do livro A Travessia, que ela já leu e que ela gosta. Então ela vai ler esse livro. E a minha irmã vai ler o livro As Letras do Amor. No caso, eu inclusive, fui eu que falei pra ela colocar esse livro mesmo, que é o livro que ela queria, e aí a gente adaptou pro desafio. A gente vai ignorar o as e o do, e a gente vai considerar apenas letras e amor, e aí é um livro com apenas 2 palavras. Tecnicamente, não é, né, gente? Mas é. Então, esse é o livro que a minha irmã vai ler. Minha irmã vai ler 4 livros, mas eu acho que alguns aqui ela já até começou a ler. E a minha mãe vai ler 3 livros. E eu acho que a gente não fez as contas de quantas páginas elas têm que ler aí pra poder conseguir cumprir a meta. Mas eu vou incentivá-las e elas também vão me incentivar pra gente realmente conseguir. E agora eu vou contar pra vocês quais são os meus livros e qual é o meu reino. O reino que eu escolhi é os Templos Flutuantes. Eu achei o mais legal, assim. Eu só escolhi mesmo pela descrição do reino e tentei mesmo fazer os desafios conforme foi sugerido, mas eu tinha considerado trocar se eu achasse os desafios difíceis, mas eu acabei que deu certo, achei que foi bom, e aí no caso eu vou tentar fazer os 6 desafios para poder ser soberana, mais um dos desafios, eu vou cumprir 2 desafios com um livro só, então na verdade são 5 livros. O primeiro desafio é um livro comprado na Hype, mas esquecido na estante. Eu optei por colocar para cumprir esse desafio o livro Devoradores de Estrelas. Não é que foi comprado na Hype, porque eu acho que esse livro nem chegou até Hype, mas é um livro de um autor que eu já gostava. Eu comprei bem perto do lançamento e eu estava bem empolgada para ler e acabei postergando por muito tempo. Então, vou ler agora na maratona. O segundo livro é um livro de autora latina. E aí eu escolhi, gente, ler um livro de uma autora nacional. Eu procurei lá no Kindle Unlimited um livro que fosse nacional, que fosse interessante, assim, a sinopse. E eu acabei escolhendo o livro Quando os Mortos Falam, da Cláudia Lemes. Ela é brasileira e é um livro de suspense. Eu escolhi livro de suspense porque eu li poucos livros nacionais de suspense. Mas eu acabei colocando aqui também como uma possibilidade, caso eu mude de ideia, uma fantasia que eu achei a capa bem bonita, que é 2 rainhas bruxas, e aí não sei, gente, talvez não sei, a minha ideia inicial é ler o de suspense mesmo, mas caso eu mude de ideia, a minha segunda opção é ler esse da Liv Salgado, que é 2 rainhas bruxas, então eu não sei se eu vou ler ele mesmo, porque realmente começar outra série e parece ser de fantasia, não sei se vale a pena, mas eu escolhi realmente, primeiramente, o livro de suspense. O próximo desafio que eu tenho que cumprir é um livro com seres fantásticos. E aí, gente, eu decidi colocar O Trono de Vidro. Meu Deus, gente, depois de 95 meses eu vou voltar a ler. Acho que vai ser uma ótima oportunidade, porque tá parada há muito tempo. A maratona vai começar dia 17, então eu estou com muita expectativa, 16 ou 17, muita expectativa que até lá eu vou ter terminado o Estilhaça-me e também a série A Rebelde do Deserto, que eu comecei, então eu já não vou ter nenhuma série em aberto. Aí eu vou ler esse aqui na maratona e depois na maratona eu vou continuar lendo os livros do Trono de Vidro, porque eu preciso terminar, gente. E eu preciso terminar e tô enrolando há muito tempo, mas ele é muito grande. Então por isso até que eu decidi, ele tem 642 páginas, então até por isso que eu decidi colocar 2 desafios para um livro só, porque realmente a gente sem condições de ler 6 livros em 15 dias, sendo que um deles tem 700 páginas. O próximo desafio é ler um livro publicado esse ano. E até então eu não tinha um livro publicado esse ano aqui na minha casa. Eu tinha escolhido ler Onde Está a Daisy Maisel, que foi publicado no ano passado pela Trama.
Mas eu comprei na Bienal do Livro este livro aqui, que é A Espiã da Realeza, e ele foi publicado no Brasil esse ano. Ele não é desse ano, ele é, na verdade, de 2008, então é uma história bem antiga. Mas eu acho que eu vou ler ele porque ele realmente foi publicado aqui esse ano. A outra opção era essa, né, que foi publicado ano passado, que era o livro mais recente que eu tinha. Ele foi publicado em 2018, mas eu acho que nesse caso realmente eu vou optar por ler este daqui, que é um livro de fato deste ano. E aí, enfim, isso. O próximo desafio é ler um livro que já foi traduzido para mais de 5 idiomas. E aí, gente, eu peguei o livro Trono de Vidro, porque, como eu disse, eu decidi preencher mais de um desafio com o mesmo livro. E já que ele é o maior livro também, eu optei por preencher com ele mesmo. E porque eu acho que ele deve ter sido, com certeza, traduzido para mais de 5 idiomas. Inclusive, a Sarah J. Maas estava aí, acho que ela bateu o recorde de vendas da J.K. Rowling, né? Então, com certeza, ele foi traduzido para muitos idiomas. Então, é este livro aqui que também vai cumprir esse desafio. E por último, é um livro que você não faça ideia do que se trata. Eu tinha colocado inicialmente que eu ia ler o Fahrenheit 451. Eu sei um pouco do que se trata. Eu sei muito pouco, mas eu conheço sim da história. E aí eu coloquei ele, mas eu não sei muito, então eu coloquei ele também, porque tem muito tempo que eu comprei o e-book, então eu acho que estava na hora assim de ler. Mas eu comprei também na Bienal o livro Matadouro 5, que esse definitivamente eu não sei, não faço ideia do que se trata. Então talvez eu substitua por ele, caso aconteça alguma coisa, porque ele é bem mais curto. Eu acho, né, pelo menos. Então, talvez eu substitua por esse, porque ele também cumpre esse desafio. E aí, se eu mantesse a primeira ordem, né, a primeira escolha de livros, eu teria que ler 125 páginas por dia para conseguir cumprir aí os meus desafios nos 15 dias da maratona. Não é uma quantidade impossível, na verdade, dá pra ler, eu acho. Acho que umas 2, 3 horas por dia é o suficiente. Enfim, gente, eu tô bem animada pra participar dessa maratona, pra ler esses livros. Comenta aqui embaixo se vocês vão participar, se vocês entraram lá no perfil do Geek Freak. Tá sempre bem bonito, ele faz artes bem, assim, criativas. Tudo que ele faz, assim, de maratona, geralmente é muito caprichado e faz a gente ficar bem animado. Então, comenta aqui se vocês vão participar. Provavelmente eu vou ir contando o que eu estou achando dos livros lá no Scooby, e provavelmente também vou fazer um vídeo de leituras aí no final, contando se eu realmente li esses livros e se eu gostei. Enfim, é isso e até o próximo vídeo.